Teve um dia que eu olhei para minha vida e não vi saída. E foi ali que Deus estendeu a sua mão e me salvou. Hoje o Pod Bless vai ser um pouquinho diferente. Não tem nenhum entrevistado, eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida. Eu acho muito importante que vocês, quem está assistindo, conheçam um pouquinho mais sobre a minha história, porque quando a gente olha uma pessoa entrevistando várias pessoas, sorrindo, e parece que chegou até esse momento da vida de uma maneira muito fácil, mas não foi fácil chegar até aqui. Por isso que eu sempre falo no final do programa, que é o meu jargão: se eu conseguir, você também consegue. Então eu acho muito importante eu gravar esse episódio, porque eu sei que muitas pessoas precisam ouvir uma palavra da esperança, conforto, um alívio, porque a vida a gente sabe que não é fácil. Então, uma pessoa que se sinta confortada e que eu consiga tocar o coração já valeu a pena. Então eu vou falar brevemente como que foi a minha história até eu chegar aqui, para vocês entenderem como Deus é maravilhoso, milagres ainda existem. Quando eu fiquei grávida, aconteceu uma coisa muito diferente e hoje eu sinto que foi Deus, porque não tem outra explicação. No dia que eu fui fazer o exame para saber se eu estava grávida, quando eu fui sair de casa, eu abri a porta e eu vi uma luz. É uma luz inexplicável, não tem como eu explicar, não sei dizer o que era, mas o pai dela na época estava comigo e ele não viu. Mas ali eu senti que essa pessoa que estava vindo, que viria ao mundo, eu nem sabia ainda se eu estava grávida, mas eu já tive certeza, seria uma pessoa muito iluminada e faria muita diferença na vida de muitas pessoas, mas principalmente na minha, porque foi exatamente isso que ela foi para mim, foi um farol na minha vida. Então, a começar por esse dia. E ela foi quem me trouxe para a igreja. Geralmente são os pais que influenciam os filhos, mas foi ela que sempre teve esse dom, essa ânsia por conhecer mais sobre Jesus, porque eu vim de uma família que não era religiosa, não tinha o hábito de ir à igreja. Nós fomos batizados na igreja católica, mas nunca íamos à igreja, a gente não tinha costume, eu não sabia, nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia as histórias da Bíblia, não sabia nenhum versículo, não tinha decorado nenhum versículo. Então tudo, quando eu entrei para a igreja, tudo era novo para mim. E então a minha filha teve esse desejo, em certo momento, de ter uma rotina cristã, de ir à igreja, porque quando ela era criança, ela costumava ficar com babás ou com vizinhos. E assim, por causa disso, ela teve esse contato com a igreja evangélica. Então tinha uma vizinha que sempre levava ela na igreja e ela gostou muito. Então ela sempre teve esse desejo. Na adolescência dela, esse desejo foi aumentando. Então a gente teve um tempo que a gente começou a procurar uma igreja, quando a gente morava em Curitiba, e a gente foi em várias igrejas, mas não dava certo, a gente não se sentia à vontade, não tinha uma energia boa. E aí a gente lembrou da igreja do meu irmão, né? Então ela falou: mãe, por que a gente não vai na igreja do tio Júnior? E aí a gente foi lá em Curitiba, na igreja central de Curitiba. E a gente foi muito bem recebidas desde o primeiro dia. E a partir daquele momento, que foi em novembro de 2020, nós nunca mais deixamos de ir à igreja. Então foi um momento muito especial. E a mudança que teve na nossa vida, principalmente na minha, foi muito rápida. E foi muito natural.
Não foi algo difícil, assim, por exemplo, eu comia carne, eu nunca fui vegetariana, e eu não senti nenhuma dificuldade. Quando eu decidi parar de comer carne, simplesmente, literalmente, da noite para o dia, eu não comi mais carne e nunca senti vontade de comer. Até hoje, não sinto vontade, não foi nem um pouco difícil para mim. O que foi mais difícil foi o vestuário, porque eu nunca tive costume de usar saia porque eu não gostava. Não me sentia vontade, eu me sentia feia, enfim, porque eu não gostava mesmo. Então eu não tinha nenhuma saia, então eu tive que mudar todo o meu guarda-roupa. E no começo, até acostumar a usar só a saia, foi difícil. Uma das coisas mais difíceis, eu acho que foi a questão do vestuário. Eu lembro, assim, que foi muito prazeroso aprender sobre Jesus. E quanto mais eu aprendia, mais eu me conhecia. Quanto mais eu aprendia sobre ele, mais eu me amava e me sentia amada. Então a minha vida começou a mudar ali. Durante toda a minha vida eu sempre corri atrás de algo, mas eu não sabia o que era. Então eu tive muitas situações tristes, difíceis, por causa dessa angústia, desse vazio que eu sentia. E tomei decisões erradas devido a isso. Mas quando eu encontrei Jesus, a minha vida mudou completamente. Eu senti a paz que eu procurava, a paz que eu procurava no mundo, a paz que eu procurava no que todos fazem, numa roupa, na vaidade, em festas. E cada vez eu me sentia mais perdida, mais angustiada. Durante toda a minha vida foi assim. É muito bom lembrar dessa época, lembrar do meu batismo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro que estava na pandemia ainda, e a gente tinha muita vontade, todo mundo estava com muita vontade de sair, porque a gente não aguentava mais ficar em casa. E no dia do meu batismo, que foi dia 24 de setembro de 2021, eu acredito que tenha sido um dos primeiros cultos, um dos primeiros batismos, quando as igrejas quando acabou o lockdown, e a igreja encheu, foi lá em Botiatuba, encheu. O batismo começou, o evento começou, era 3 horas, e acho que até às 21 horas ainda estava acontecendo. Tinha muita gente, foi uma festa maravilhosa. Eu nunca vou esquecer a sensação que eu senti, o acolhimento que eu senti pelos irmãos lá de Curitiba, da Igreja Central. Vou arriscar aqui falar alguns nomes, mas se eu esquecer, me perdoem. A Odete, a irmã Odete, o irmão Adilson, a Jana, o Pasquale, muitas pessoas, a Carol, eu vou acabar esquecendo alguém. Mas foi muito, muito incrível, assim, não tenho nem palavras para descrever o que eu senti. O irmão Tiago, que hoje é meu colega, nós trabalhamos juntos, e Deus é maravilhoso. Por isso que eu queria gravar esse episódio, para falar como Deus trabalha na vida da gente sem a gente saber. E durante toda a minha vida, até conhecer, ter esse encontro, essa experiência com Deus, eu percebo hoje como Ele foi cuidadoso comigo, nos detalhes. Quando Ele enviou a minha filha, ela veio para me cuidar, como se ela fosse o meu anjo, não eu cuidar. Claro, eu cuidei dela como mãe e tudo, mas eu sinto hoje que foi Deus que me mandou ela. Devido às minhas escolhas erradas, a gente teve um tempo que o nosso relacionamento não era bom, por total e culpa minha, porque eu não tinha paciência, eu não era a mãe que ela merecia. Mas hoje nós somos melhores amigas, somos confidentes, e Deus transformou totalmente o nosso relacionamento, a nossa vida.
na nossa casa não existe briga, não existe falar alto, tem paz, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Isso é muito bom. Eu tenho uma vida que eu nunca imaginei que eu ia ter. Uma vida tranquila, uma vida com escolhas assertivas e uma busca por melhorar todos os dias. E Deus faz isso com a gente. E às vezes, por eu ter passado isso, eu sei que muitas pessoas podem estar passando por um momento de angústia, de desespero, sem saber da existência de um Deus que faz o impossível, um Deus que pode tirar toda a mágoa, toda a amargura desse coração machucado por tantas coisas, né? Inúmeras situações, escolhas erradas, pessoas. Mas quando a gente tem acesso à verdade, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem contato com os nossos irmãos, sabe de histórias, vive histórias, a gente tem mais certeza de que é o único caminho da nossa salvação. Deus, ele mudou totalmente a minha vida. Eu nunca imaginei, porque, deixa eu voltar um pouquinho. O meu irmão, ele é da igreja há muito tempo, há mais de 30 anos. E quando ele teve esse desejo, eu era criança, eu tinha 10 anos, então eu nunca tive esse interesse por estudar, por querer frequentar a igreja. E eu sempre pensava comigo mesma que eu nunca ia ser de uma igreja, que eu não tinha essa necessidade. Mas eu sou a prova de que nunca é tarde. E eu sou a prova que Deus nunca nos abandona. Mesmo eu não tendo essa iniciativa de procurá-lo, de buscá-lo, ele estava sempre ali. Ele me mandou uma filha maravilhosa, que foi a sementinha que mudou a minha vida. Ele me cuidou o tempo todo. Ele nunca me desamparou. E ele sabe de todas as dores que eu tive. E ele sabia que um dia eu ia mudar, mas eu não sabia. E hoje eu sou muito grata pelo cuidado que ele teve comigo, por ele ter me esperado. E eu gostaria de falar isso para vocês nunca desistirem, para que vocês busquem a Deus, porque Ele está sempre lá, Ele está lá esperando vocês, e nunca é tarde. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos, o tempo vai ser de Deus. Então, por exemplo, o meu irmão, o tempo dele foi na adolescência, com 14, 15 anos, mas o meu não. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha 40 anos, então cada um tem o seu tempo. E não é fácil falar da nossa vida, não é fácil ficar aqui em frente às câmeras, entrevistando as pessoas, mas é por isso que é tão importante esse episódio, porque quem olha de fora acha que tudo é muito fácil, que tudo são flores, a gente vê o estúdio bonito, tudo perfeito, as edições, mas tem toda uma história por trás. E no meu caso teve muito sofrimento, muitas coisas tristes para eu chegar aqui, mas hoje eu vejo que eu não tenho vergonha de falar da minha história, e eu tenho orgulho da pessoa que eu fui, porque se eu não tivesse passado por todas essas situações, eu não estaria aqui e eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não teria essa experiência, não teria propriedade para falar para vocês o quanto Deus é perfeito e o quanto Deus nos ama. Depois que eu tive esse encontro com Deus, o que mudou na minha vida?
tudo. Eu era uma pessoa que não tinha paciência, principalmente com a minha filha, por exemplo, para ensinar alguma coisa em casa, ensinar a fazer comida, ou fazer um prato na cozinha, alguma coisa assim, eu não tinha paciência. Eu era muito explosiva, eu falava alto, gritava quando eu ficava muito irritada. E hoje eu sou outra pessoa, literalmente. Então, é nítido a transformação que Deus faz na nossa vida. No meio disso tudo, veio a cura das feridas, das mágoas, e eu comecei a olhar para mim e ir em busca do meu autoconhecimento. Incrível a evolução que eu tive, e no meio desse autoconhecimento teve uma descoberta que fez todo sentido para mim, porque eu sempre sofri muito na questão de me relacionar, na questão do convívio com as pessoas. Por exemplo, na minha vida escolar, na educação básica, muito difícil, foi uma tortura, assim, porque eu acho que eu não lembro, assim, um dia que eu me sentisse à vontade quando eu ia para a escola. Mas de uns anos para cá, essa procura pelo autoconhecimento me fez ver tantas coisas, me fez eu deixar de sofrer como eu sofria antes. Quando a gente se conhece, quando a gente tem uma pessoa, um profissional que nos ajuda, tudo muda. Então, todas as situações que a gente vive, a gente vê de uma maneira diferente. Então, eu fui em busca desse autoconhecimento, dessa cura através de Deus, em primeiro lugar, através de Deus, porque essa cura ela vem de dentro para fora. E a minha filha também, ela também passou por esse processo, e nós começamos a investigar. Primeiro ela começou a investigar e saiu o diagnóstico dela como autista. Então a gente entendeu muitas coisas que ela tinha passado e agora fazia sentido, a gente tinha uma resposta. E quando ela começou a fazer os testes, para mim fazia todo sentido, era muito claro. E depois que saiu o diagnóstico, eu tinha certeza que eu também tinha. E aí eu fui investigar. E realmente saiu o meu diagnóstico e fez todo sentido para mim. E eu consegui perceber, principalmente por causa do poder de Deus, o quanto eu fui forte e o quanto eu me subestimei. Porque eu não confiava na minha capacidade, e agora quando eu olho para trás e vejo que eu fui uma mãe atípica e autista, então hoje eu sei por que foi tão difícil, por que eu me sentia diferente, por que coisa simples da maternidade para mim não teve nada simples, e isso é um alívio, saber por que a gente se sente diferente. Mas também tem o outro lado. Tem o lado do preconceito, o lado, digamos que a gente é meio que deixado de lado, meio excluído, porque a verdade é que as pessoas não sabem como lidar com isso. Essa é a verdade. Então, acaba que a pessoa fica meio excluída mesmo, não tem outra maneira de falar. Mas isso, para mim, não é uma coisa ruim, porque por eu ser autista, eu gosto muito, principalmente do silêncio, tranquilidade, previsibilidade. Então, é difícil ter essas coisas quando a gente está rodeada de pessoas. Então, a gente se sente muito bem sozinha. Mas eu estou aprendendo muito, e eu gostaria de citar agora os
psicólogos que me ajudaram, o Diego, que eu faço terapia até hoje com ele. Ele sempre foi uma pessoa muito disponível, atencioso, e sempre me fez pensar. Ele nunca facilitou uma decisão, ele sempre faz eu pensar como que seria se eu fizesse assim, como que seria se eu fizesse de outro jeito, mas ele sempre faz a gente tomar as nossas decisões. Então ele me ajudou muito, ajudou a organizar muitas coisas nos meus pensamentos, na minha rotina, e a gente está caminhando juntos até hoje e vamos continuar, se Deus quiser. E também a Daiane, que a Daiane eu não tenho tanto contato, porque a gente teve contato só no período do diagnóstico, que são vários testes, mas ela é uma pessoa incrível e ela também é autista, também tem TDAH, então ela consegue entender o que eu sinto, porque as pessoas que não têm essa condição, não adianta, não tem como entender. E eu não quero que me entendam, eu quero só que me respeitem. Mas a Daiane teve essa conexão muito forte, porque ela também é neurodivergente, e ela é uma pessoa muito carinhosa, muito meiga, muito atenciosa. Então eu gostaria de agradecer por ela ter tido tanta paciência e, através dos testes, conseguir, né, ter essas respostas. A doutora Norma também, que foi quem validou o diagnóstico. Então é uma nova vida. Então eu tive muitas experiências. Primeiro, quando eu conheci Jesus, eu tive uma nova vida. Eu tive que aprender desde a roupa, o alimento. E agora, porque foi no começo desse ano que eu tive o resultado do meu diagnóstico, então também eu estou recomeçando mais uma vez. E isso é muito bom, não é uma coisa ruim. E é o que eu deixo aqui para vocês. Recomeçar é algo positivo. Recomeçar não quer dizer que você é fraco. Isso é muito pelo contrário, é um sinal de força, resiliência. E graças a Deus que a gente pode recomeçar quantas vezes for preciso. Então eu estou aprendendo a identificar os meus limites, aprendendo a dizer não, aprendendo a me posicionar, que é uma das coisas principais que o Diego me ensina. E eu me emociono quando eu falo, porque é tão importante esse acompanhamento profissional. Esses profissionais, eles acabam fazendo parte da nossa vida, porque várias situações eu mando mensagem para ele. Às vezes, quando eu fico brava com alguma coisa, indignada com alguma coisa, eu tenho que falar para ele, porque eu sei que ele vai me entender e ele vai ter um direcionamento na próxima consulta. A medicação é muito importante. Então eu tive que começar com a medicação para ansiedade, porque o autismo ele traz as comorbidades. Então, no meu caso, é o TDAH e a ansiedade. Então eu faço uso de medicação para ter qualidade de vida em relação aos sintomas e a terapia. E hoje eu tenho a minha cabeça, ela parou assim, os pensamentos, e é a primeira vez que eu sinto que eu consigo meio que controlar os pensamentos, e isso é muito bom. A gente consegue se organizar melhor. Em questão da medicação, ajuda muito também. A terapia é um conjunto, então é muito importante fazer dar certo, fazer com que a nossa vida seja leve, com que a gente possa ter uma vida normal, né, na medida do possível, mas sabendo os nossos limites, sabendo o que vai te desregular. O posicionamento é o que vai
permitir que você tenha qualidade de vida, porque não vai adiantar nada você fazer o uso da medicação, fazer terapia, mas continuar aceitando o que vier, entendeu? Então a gente precisa se posicionar, porque a gente se conhece agora, a gente tem autoconhecimento e sabe o que é bom e o que nos adoece. Então isso é muito importante. Quando eu comecei a frequentar a igreja, a minha oração era para que Deus me usasse, mas eu tinha uma cobrança muito grande porque eu não tinha conhecimento. Mas hoje eu sei que a gente nunca vai se sentir pronta, então a gente precisa ir com o que a gente tem. E é isso que eu queria deixar para vocês, essa mensagem, porque Deus atendeu as minhas orações. Hoje eu trabalho numa escola, então eu posso falar sobre Jesus todos os dias com as pessoas que entram em contato com a escola. Deus me deu esse programa também e eu fico muito feliz e grata ao Marcos por ter me dado essa oportunidade e ao Gabriel também, porque esse trabalho é muito bonito e quando a gente tem essa sinceridade no coração, Deus sempre vai colocar situações para que a gente trabalhe para Deus, para que a gente alcance mais almas. E é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Se você que está assistindo agora está passando por uma situação que acha que perdeu a esperança, pense um pouquinho melhor e veja as bênçãos que Deus já colocou na sua vida. E não desista, porque Deus nunca vai desistir de você. E por isso que eu falo sempre no final dos programas aqui do Pod Bless, que se eu conseguir, você também consegue. Não é uma mensagem de autossuficiência, é porque se eu conseguir chegar até aqui, você também consegue, porque Deus nunca vai abandonar você, Deus nunca vai esquecer de você. Você só precisa buscá-lo. Fiquem com Deus e eu espero que vocês sejam muito abençoados com essa mensagem, porque Deus está me usando agora para falar essas palavras sinceras para vocês. Até a próxima e um grande abraço.